No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre estado de consciência, padrão de massa. Fazer o que a média faz é o mesmo que ter resultados medíocres, ou seja, seguir o que o sisteminha. Assim como o sucesso, o desenvolvimento pessoal, o empreendedorismo são uma jornada, não adianta, por exemplo, eu querer falar sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, entre tantos outros assuntos. Eu até anotei aqui nessa questão da ambiência, né? A ambiência muda resultados, né? A questão das influências e da questão de mentalidade também, né? Insira pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito de vida que o seu. Insira pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito de vida que o seu. Pessoas que falam em expandir, em crescer, em evoluir na vida, em progredir, pessoas que têm entusiasmo, né? Diferente daquelas pessoas que não querem crescer na vida, que vivem no ócio, que estão estagnadas, que não têm metas, não têm propósito, não têm objetivo, não sabem o que quer. Também relacionado às más influências, né? Aquele tipo de pessoa que contamina o ambiente. Ou seja, é o tipo de pessoa que só sabe colocar os outros para baixo, é o tipo de pessoa que não agrega e que não tem resultados maiores do que os seus. Então aqui, né, a questão dos níveis de consciência, daí é o padrão de massa, né, o que segue a multidão, que acredita em tudo que o Jornal Nacional diz e fica só nesse padrão aí, trabalha, chega fim de semana e segue literalmente essa rotina. Que mais? A questão, né, do desenvolvimento pessoal, as 7 áreas da vida, carreira profissional, a mentalidade, estudo da mente humana, essa questão de paradigmas, programação mental, crenças limitantes. Você foi programado para ter os resultados que tem hoje de acordo com as verdades que acredita, né, os estados da consciência humana, a mente analítica, o Enya-Mind. O Enya-Mind é em relação aos 9 tipos de personalidade que tem, a questão do comportamento humano, trabalhar e ganhar dinheiro. A maioria das pessoas aprendem somente a trabalhar, né, que é diferente de ganhar dinheiro, né, a lei da compensação. E na vida ou você influencia ou você é influenciado. Insira pessoas na sua vida que estejam alinhadas com o mesmo propósito de vida que o seu. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive diariamente. Pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas imbecis falam sobre a vida de outras pessoas. A mente humana é como uma esponja, capta e absorve informações o tempo todo. Questão de mentalidade, de paradigmas, crenças limitantes, programação mental. E aí tem aquela pessoa que pensa pequeno, que vive na mesmice, com a mentalidade atrasada, que continua agindo da mesma forma que as outras pessoas, né, que segue padrão de massa. E o ser humano é uma criatura de comportamentos e hábitos. Como é que você vai progredir, evoluir e se desenvolver na vida seguindo, né, nesse padrão? É óbvio que você tem que procurar pessoas que estejam alinhadas no mesmo propósito de vida que o seu. E aí tem aquelas pessoas que estão ancoradas na negatividade, na mediocridade e a questão da ambiência e do ambiente, né? A ambiência muda resultados. Então assim, ou seja, não adianta eu querer pegar e falar desse tipo de assunto aqui, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ou então aqui, né, sobre as 16 leis do sucesso, né? Para quem não tem interesse sobre esse tipo de assunto. Vou passar um videozinho aqui rápido, então. Vamos ver.
As pessoas não têm ideia de como o jogo da vida pode mudar em menos de um ano. As pessoas fazem projeção para 5 anos, para 10 anos, mas esquece que se ela verdadeiramente se dedicar e se comprometer, o jogo dela muda em menos de um ano. E o que é importantíssimo para isso? Ambiência. Você quer mudar qualquer resultado na sua vida, mude os ambientes que você frequenta. Você vai ver que no dia 31 de dezembro as pessoas fazem as promessas de ano novo e não conseguem alcançar essas promessas de ano novo, porque elas pegam essas promessas e colocam em ambientes de baixo nível, em ambientes que não vão ajudar elas a chegar a esse resultado. Então a promessa de emagrecer, ela continua convivendo com as pessoas que não praticam atividade física, com pessoas que não fazem dieta, ela não vai conseguir emagrecer. Se ela começa a conviver com pessoas que vão para academia, que fazem dieta, que cuidam do corpo, logo de tanto ela tá junto com essas pessoas, a força do ambiente vai fazer ela mudar os pensamentos. Se ela muda pensamento, ela muda resultado. A mesma coisa que a tua vida financeira. Se você está convivendo com pessoas medíocres é o quê? Pessoas medíocres é o que faz o que a média faz. O que a média faz? Trabalha das 8 às 6, à noite descansa, fim de semana dorme, come churrasco, cerveja fim de semana, a média é essa. Se ela continua convivendo com pessoas medíocres, ela vai continuar tendo os mesmos resultados que ela tinha. Agora, se eu pego a minha meta e falo assim, não, pera aí, eu vou colar do lado desse cara aqui, que esse cara é focado em fazer resultado financeiro gigantesco, ele vai colocar eu na pressão, eu vou estar do lado desse cara, em um ano eu mudo meu resultado. Ambiência muda resultado. Motivação não é nada perto da força da ambiência. Passar mais um videozinho aqui rápido, então. Quando você quer empreender, é isso que você quer que seja o seu ambiente. Um ambiente claro, um ambiente puro, um ambiente que te ajuda. E aí, de repente, a vida acontece. E aí entra um monte de pessoas no seu ambiente, que vão sujando o seu ambiente. Olha só o que vai acontecendo, ó. E aí, o que você tenta fazer? Ó, você tenta retirar essas pessoas da sua vida, lidar com elas falando que você não consegue, que você é um louco, talvez você esteja trabalhando demais, aí você vai tentando, né? Mas trabalho meio ingrato. Tem um jeito de você lidar com isso de uma forma muito mais eficiente. Sabe o que é? É isso aqui, ó. Você vai inserindo na sua vida um monte de pessoa legal e olha só o que acontece. Eventualmente, o que acontece? Ao invés de você estar lidando com as picuinhas de cada uma dessas pessoas, quanto mais pessoas você insere na sua vida, estão alinhadas com o seu propósito, conseguiram o que você quer fazer, a vida vai clareando. Vai ficar perfeito? Na verdade não, mas vai ficar muito melhor. Então, para finalizar esse vídeo aqui, né, tem até uma frase que diz o seguinte: quem anda em terreiro de perus jamais vai voar junto com as águias. Bom, então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.